Boa noite, amigos. Como vocês estão? Chamar de amigo é um pouco estranho, né? Eu vou pegar o meu chá, a minha xícarazinha com um nomezinho Café com Ideias, mas hoje não é muitas ideias, é mais sobre uma discussão que eu acho que eu deveria trazer aqui, mas não porque as pessoas precisam saber e precisam comentar. Não é mais uma coisa de as pessoas vão se identificar. Eu acho, pelo menos acho que quem me segue vai, né? Enfim, recentemente na internet surgiu uma trend. Me desculpem o barulho se ficar algum barulhinho de fundo, porque meus vizinhos ficam enchendo meu saco fazendo barulho o dia inteiro, entendeu? Então eu não posso fazer muito sobre isso, eu vou tentar tirar no ruído, mas enfim. Estava rodando uma trend por aí de você precisa ser nerd, ou you need to nerd. You need to nerd out. We are losing one of the most important human things. E essa trend me fez pensar muito no que eu já passei na minha vida. E eu também vi uma publicação no Twitter, eu vou ver se eu consigo achar e deixar aí pra vocês, que me resumiu muito como pessoa. E eu finalmente descobri que eu tava bem resolvida com isso. Mas enfim, gente, durante a nossa infância pra nossa pré-adolescência, a gente costuma a descobrir os nossos gostos, entendeu? A gente descobre do que a gente vai gostar. Você descobre o seu estilo de roupa preferido, o tipo de joias que você gostaria de usar, se você gosta, se você não gosta, se você gosta de maquiagem, se você não gosta, se você gosta disso, se você gosta daquilo. Acaba que é uma fase, assim, cheia de descobertas. Por isso a gente é tão irritante, porque a gente tá se descobrindo, a gente tá nessa coisa de deixar de ser o que os nossos pais montaram pra ser o que a gente realmente é. Porque enquanto a gente é criança, enquanto a gente tá um pouquinho inconsciente da vida, nossos pais que fazem tudo, né? Eles montam a sua roupinha, você escuta as músicas que eles escutam, você assiste as coisas que eles assistem, e em algum momento isso vai parar porque você vai crescer e você vai ter que ter o seu gosto próprio. E é isso que hoje eu vou falar, basicamente, né? Um grande resumo da trend, mais a publicação que eu vi no Twitter, mais experiência própria. Então hoje vai ser mais uma conversa íntima minha e você, entendeu? Minha e você. Eu e você, tá bom? Então, vamos conversar aqui. O último vídeo que eu trouxe, que eu realmente conversava, assim, sobre, vida íntima e sensações íntimas. Enfim, que eu trouxe, que eu falava realmente da minha vida, assim, acho que já faz uns 2 meses, provavelmente. Mas, enfim, hoje eu decidi que era legal falar sobre isso, porque nos retweets que eu vi dessa publicação, tinha muitas pessoas que se sentem da mesma forma que eu me sentia há uns 2 anos atrás. 1 ano atrás, 2 anos atrás. Que é a sensação de você não ter amadurecido o suficiente. Sempre que eu vou comentar isso com os meus amigos, ou que eu vou comentar com colegas, com a minha mãe não, porque a minha mãe, ela me entende completamente, então... Mas sempre que eu vou comentar sobre isso, acho que as pessoas têm a impressão de que eu queria estar na fase que a pessoa tá, ou que eu queria estar vivendo o que tal pessoa está vivendo. Mas, na verdade, só tenho a sensação de que as pessoas que eu estou comentando que têm a mesma idade que a minha, estão muito mais à frente do que eu. E isso não é um defeito, nem uma qualidade, é só tempos diferentes de vida, cada um, entendeu? Cada um decide a sua. E eu tava pensando muito sobre isso, porque eu tenho 18 anos. Tem pessoas da minha idade que já tá morando sozinho, que já tá esperando um filho, ou com um filho já, que tá casando, tem gente que já tá casada, entendeu? Que tem esses tipos de planos. E eu, sinceramente, Larissa, eu não tenho essas vontades de, tipo, casar, ter filhos, essas coisas, mas eu realmente paro pra pensar um pouco a respeito da idade, sabe? Porque pra mim eu ainda sou a mesma Larissa de 16, 15 anos. Pra mim eu ainda sou eu, sabe? A minha idade ela não me transformou muito. A gente vai percebendo as mudanças sutis em acontecimentos básicos da vida. Você não faz 18 anos e automaticamente mudou. Não, pelo contrário, entendeu? Então, é isso. Vamos introduzir desse jeito. Pessoas da minha idade que parecem estar muito à frente do que eu estou, enquanto eu, Larissa, estou surtando com animes, com livros, fanfics, mangás, manhwas, sabe? Vocês conseguem entender a diferença? E eu não vejo isso como um problema hoje em dia.
E eu já me dei muito mal com alguns amigos que eu tinha, hoje em dia não são mais amigos, mas com alguns amigos que eu tinha, que tinha essa coisa, essa fixação de fazer eu sair disso como se eu fosse menos madura ou menos inteligente por gostar dessas coisas, sabe? Gente, eu espero que eu esteja me explicando bem, porque se pegar qualquer coisinha mal, eu me lasquei. Tô tentando enxergar a minutagem ali, porque parece 8, mas é 6 e eu tô sem óculos. Eu enfrentei muito disso durante os meus 14, 15, 16 anos, de encontrar pessoas que queriam a qualquer custo me mudar. Só que também não é essa coisa bruta de, ai, Larissa, você precisa mudar. Não, são pequenos comentários que você percebe que às vezes a pessoa não gosta realmente de você. Ela é como se fosse conveniente que todo mundo tava ali no mesmo ciclo e é obrigatório. Eu vi isso. E eu já tive conversas com pessoas antigas, assim, que eu ia dar uma opinião e essa opinião minha não era válida porque, nossa, você não está vivendo isso. Mas, porra, eu estou escutando, sabe? Eu estou te ouvindo, eu tô vendo a experiência das outras pessoas, eu tô participando disso. Eu posso não estar realmente vendo essas situações, mas eu sei do que se trata, eu consigo ajudar, porque eu tenho amigos que estão vivendo essa fase, amigos que contam pra mim, então eu vou deixar de saber menos? Não vou, entendeu? Mesma coisa do mesmo papo cansativo que eu já ouvi de que, quando acontecer com você, você vai saber. Será que eu preciso fazer pra realmente saber? Em algumas questões, com certeza, porque tem coisa que não dá pra você saber com base nos outros, pra você ir pegando experiência. Sabe aqueles vídeos, aqueles memes que as pessoas falam, treinador não joga, entendeu? É basicamente isso, mas num grande geral. Tem muitas coisas que pessoas viviam na época que eu não tava querendo viver. Eu realmente não estava, tava zero interessada. E eu era tratada como uma pessoa imatura por não querer. Por querer fazer outras coisas, como isso foi nos 14, 15, eu tava querendo escrever minhas fanfics, ler minhas fanfics. Aqui a gente traz que nem todas as pessoas precisam estar na sua fase da vida, tá bom? Isso aqui, eu não sei, não é pra pegar mal. Se você estiver fazendo isso com alguém, saiba que você está sendo muito... Como que eu explico? Não é chato, porque chato é uma coisa muito rasa, mas você tá sendo muito inconveniente com o espaço do outro. Você tá desrespeitando o tempo da outra pessoa, porque o seu tempo já aconteceu, entendeu? Ou talvez você atropelou o seu tempo, ou você... Sabe, essas coisas. Não força ninguém a participar do seu tempo só porque vocês são amigos muito próximos ou que você queria que a pessoa estivesse com você. Se ela quisesse, ela já teria feito alguma coisa, entendeu? Ela não fez nada, é porque ela não queria. Mas tá bom. Então agora que eu introduzi pra vocês uma introdução de quase 8 minutos, normalmente na nossa adolescência a gente descobre sobre os nossos cantores favoritos, a banda que a gente vai levar pra nossa vida, que a gente vai ficar obcecado por uns 2 meses e depois vai enjoar. Eu tive muito isso com várias bandas, sabe? Tipo, pra mim, quando eu era mais novinha, que não é muito difícil, né? Não faz tanto tempo assim, mas com uns 13, 12 anos, qualquer música que eu conhecia, eu tornava o cantor o meu favorito. Teve aquela música do... eu não vou falar o nome dele, mas tinha uma música, I Like Me Better. E esse cantor em específico, eu conheci ele, assim, pelo filme, né? E eu fui ouvindo as outras músicas dele, só que assim, foi um aninho depois que eu escutei a primeira, né? E eu realmente tava gostando, eu gosto de muitas músicas dele, só que eu tinha 3 músicas favoritas dele, e a partir daí eu tornei ele meu cantor favorito. Sabem aquela época, vocês, assim, da minha idade, falando como se eu fosse uma pessoa extremamente velha. Mas é que hoje em dia os adolescentes de hoje estão muito mais... Eles não são tão burros, né? Não, assim, vocês entenderam. Os adolescentes de hoje em dia parecem que eles não estão suscetíveis a fazer burradas. A gente fazia muita e achava que tava arrasando. Mas tinha aquela coisa de, solta um pontinho que eu te mando o bagulho pra você responder. E você postava nos status pra 500 pessoas verem. E tipo, todo mundo se importava. Esse é o mais engraçado. As pessoas realmente se importavam, realmente faziam de novo e postavam no lugar deles, e sabe? Mas aí quando tinha essas coisas, eu sempre colocava, toda hora, assim, cantor favorito. E toda vez que eu publicava um negócio desse, era um cantor diferente, porque eu não me entendia ainda. Isso traz a coisa de que você precisa ter obsessões. Eu não vou falar isso, não é o tipo de obsessão que você vai ficar obcecado em alguém de verdade, pra se perseguir por aí. Você precisa ser obcecado nas coisas, em alguma coisa, sabe? Você precisa ter uma paixão
grandíssima por alguma coisa, seja por um filme, por um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, vice-versa. Você precisa ter uma obsessão. Eu tenho várias. Ano passado, eu comecei a ler manhwa. Gente, eu não sei falar o nome dessa porcaria. Eu não sei, mas eu vou deixar um nomezinho pra vocês. O gênero, basicamente, é um mangá de romance. Tem pessoas que falam que é shoujo, né? Mas isso eu acho que vale mais pra anime, né? Acho que sim. E eu conheci um mangá que ele era conflito de melhores amigos. Inclusive, ele tá em hiatus, né? Tomara que volte logo. Mas ano passado, eu descobri isso e eu fiquei obcecada. Porque eu já gostava de mangá, só que eu lia raramente. Porque, né, a gente vive nessa dualidade de piratear. Ai, pirataria, né? Ainda é um tabu. De piratear ou de pagar pra ler. Só que quando você paga pra ler, não tem na sua língua. Então é melhor você pegar pirateado. Me desculpem pra quem é show pirataria. Eu sou a favor, porque, gente, pobre não tem como sustentar vários streamings, vários aplicativos. Não tem como. Mas vamos continuar. E eu fiquei obcecada nesse manhwa. Muito mesmo. E ele era muito bom. Eu lembro que eu tinha escola e quando a hora ia chegando eu ia ficando muito triste porque eu ia precisar parar de ler pra ir pra escola. E era realmente um negócio muito legal. Você vê dois melhores amigos, eu adoro essas tropes. Eu adoro essas coisas de melhores amigos que se apaixonam. Eu acho muito legal. Na teoria é muito legal, na prática não. E fiquei obcecada. Aí depois que eu li, eu comecei a pesquisar a pessoa que fez a história. Aí eu fui pro TikTok pra ver edits no Instagram. E quando eu vi, gente, isso se torna a minha personalidade por pelo menos 2, 3 semanas. E é muito legal você ter obsessões nas coisas, porque a sua vida nunca vai ser chata. Você sempre vai estar descobrindo um novo programa de TV pra você assistir, novas músicas, filmes, séries, animes, essas coisas. Mesma coisa que, quando eu comecei a assistir animes, eu tinha entre 12 e 13 anos. E foi através dos meus amigos. Eu tinha um preconceito do caralho com anime. Olha que ironia. Por isso que eu falo que as minhas opiniões, elas são muito divergentes, tá? O que eu falo hoje, às vezes eu vou mudar de opinião amanhã. Se eu não gosto hoje, talvez eu goste amanhã. Exceto filme ruim. Não. Os que eu falo mal é porque realmente eu não gosto. Mas assim, gente, meus amigos, eu não gostava deles antes por, às vezes, 0 motivos. Músicas que eu não gostava antes é porque eu ouvi com pressa, aí eu vou ouvir devagar. Eu gosto. Aí eu fico nessa coisa de que, aos poucos eu vou gostando. Estilo de roupa que eu não gostava antes, eu começo a gostar. Maquiagem. Gente, nossa. Eu fui a pré-adolescente desgraçada que ficava falando que ai, eu não gosto de fazer maquiagem, eu não gosto de passar maquiagem, eu sou toda naturalzinha. Larissa, de 12, 13 anos, eu tenho uma péssima notícia pra te contar, minha querida. Você não é especial por você não gostar de maquiagem. Hoje, você gosta de maquiagem. Você é tudo que você sonhou, mas você também é tudo que você criticou. Isso também traz essa coisa de que quando você é adolescente, você sonha em ser algum personagem, alguma coisa, e às vezes você é esse personagem. Tipo, você se transformou nesse personagem. Eu sempre fui muito cadelinha de personagens de cabelo pintado, de cabelo vermelho, exclusivamente. Cabelo vermelho, roxo, gente. Entenderam? Então, obsessões te definem como pessoa. Eu lembro que eu gostava muito era Viúva Negra? Eu assisti X-Men. Tinha uma que a Vampira. Eu gostava muito da Vampira. E eu já fiz mecha no meu cabelo. Eu já quis fazer mecha branca no meu cabelo, mas eu vi que ele não ia aguentar o tranco. Isso quando eu era mais novinha. Aí eu gostava da Bloom, de Winx. Eu gostava da Musa. Eu fui lá. Como eu não podia pintar nem de vermelho nem de roxo de uma vez só, eu misturei as 2 cores e a cor do meu cabelo hoje em dia. Você é uma mistura de tudo que você gostava quando você era criança. Não tem essa, sabe? Porque às vezes você gostava de uma coisa quando você era criança que você não podia ser, porque você era criança. Você vai chegar no teu pai, na tua mãe e falar, olha mãe, eu tô querendo pintar o cabelo hoje. Com 8 anos de idade. Tem pais extremamente liberais, assim, mas eu acho que nem os pais mais liberais iam deixar uma criança de 8, 7 anos pintar o cabelo. Porque, né, gente, criança não tem essa coisa de cuidado, corte químico. E, sabe, eu acho que não é nem bom usar química com criança, então... Mas, enfim, é isso. Quando você é pequeno, você tende
a gostar de muitas coisas, mas essas coisas vão variando. Só que ao decorrer do tempo, quanto mais você vai amadurecendo, que você vai ficando mais velho, essas coisas realmente começam a se fixar e aí sim se torna a nossa favorita. Só que hoje em dia, o que eu ando vendo, isso, gente, é uma opinião só minha, assim. Tem muitas pessoas com opiniões parecidas com a minha, né? Porque não é à toa que eu estou trazendo uma coisa que eu via antes. Mas, nossa, meu cabelo tá muito bonito. Gente, o que tá acontecendo? Hoje em dia, os adolescentes que eu estou vendo, os novos adolescentes, geração TikTok, porque assim, pra mim, eu vejo como um insulto falar geração TikTok, porque nós somos a geração TikTok, tá bom? Mas não é essa geração TikTok. Tudo bem que tem a geração Musical.ly e tal. Nós somos geração Musical.ly, esquece. Mas a gente tava no TikTok quando ele começou a virar o TikTok. Quando ele era coisinha de edit, girl, psycat, essas coisas, sabe? Gente, Charlie D'Amelio, que eu falava que era Charlie do Milho, a Addison Rae, essas coisas. Tava todo mundo lá, entendeu? E é considerada geração TikTok essa galera que fica fazendo... Faz nem dancinha mais, é uns conteúdos ruins. Eu não gosto. Tipo assim, não é ruim. Ai, eu odeio falar tudo porque eu posso ser cancelada a qualquer momento. Eu sou inútil na internet. Mas, gente, eu nunca sei quando a minha opinião vai estourar. Eu tenho medo. São conteúdos que hoje em dia eu não acho legal, eu não consumo. Essas pessoas, assim, não consumo. Essas novas adolescentes que fazem conteúdo e que ficam de rixinha por aí, não gosto. Mas tá faltando obsessões para essas pessoas, que todas elas parecem que gostam da mesma coisa, do mesmo cantor, da mesma série, do mesmo estilo de roupa, o mesmo cabelo, as mesmas cirurgias plásticas, que é... Estamos tendo adolescentes fazendo cirurgias plásticas desnecessariamente, sendo que o corpo, o rosto nem parou de mudar. Eu, pelo menos, tá bom? Eu vejo que o meu rosto tá mudando muito ainda. Então, você fazer uma cirurgia com 14, 15 anos, gente, meio decepcionante. Assim, acho que vai ser decepcionante no futuro, né? Porque agora vai tá bonito, mas não sabe, depois o nosso rosto tá constantemente mudando. Principalmente, como eu falei pra vocês, da fase dos 11 até uns 25, 28, estourando, vai estar mudando. E tá mudando muito, porque eu vi que de 2023 pra cá o meu rosto mudou de novo e eu nem percebi. E é muito bizarro a gente não perceber as mudanças, né? Fiquem com o pensamento de hoje. Vamos voltar pro assunto, porque eu fico mudando de assunto o tempo todo. Gente, me desculpa. Quando eu vejo, eu já falei demais. Eu fui apresentada pro mundo dos animes com 11, 12 anos. Eu criticava quem assistia, mas... pasmem, eu era rodeada de amigos que assistiam animes, então não tinha muito pra onde correr. E eu sempre fui muito curiosa, então tudo que eu não sabia, tudo que as pessoas assistiam assim ao meu redor, que comentavam, eu ia atrás pra saber como que era, entendeu? Eu queria saber como que era, porque eu também desenvolvi essa coisa de que eu não posso falar que eu não gosto se eu nunca assisti, se eu nunca experimentei, vice-versa. Então, eu gosto hoje em dia de botar a cara a tapa, ver se eu gosto ou não. Normalmente eu descubro que eu gosto sim, eu só nunca tinha experimentado antes. Mesma coisa com gente. Com essa coisa de comida, de que, ai, você já comeu isso, você gosta e fala que não. Mas você nunca comeu, como você sabe que você não gosta? Come e fala. E eu comecei como os clássicos de todo mundo. Eu comecei com Naruto. E quando eu comecei, gente, foi uma coisa assim, eu tenho uma amiga minha que ela tá começando a assistir agora, anime, essas coisas, inclusive Naruto. Ela está obcecada por Naruto. E eu estou me vendo muito nela. Porque quando eu assisti pela primeira vez, eu também fiquei obcecada. Tipo, eu queria ouvir as músicas do anime, eu queria saber tudo dos personagens. E assim, gente, é muito gostoso você ser obcecada nas coisas, sabe? Você tá vendo, você tá apaixonada em tais personagens. E nisso eu também trago nicho um pequeno desabafo sobre Naruto, que eu não assisti Naruto inteiro, eu só assisti o Naruto clássico. Eu acho que eu tava vendo pela Netflix e eu tava assistindo por temporada. Eu parei na 7ª, se eu não me engano. Tinham várias, né? Mas eu parei de assistir porque uma amiga minha, boca de sacola, falou que o Neji morria. E o Neji era meu favorito. Legal, né? E eu parei de assistir, porque eu não me conformei que ele ia morrer pra um graveto. Aquele homem, lindo, forte, inteligente, poderoso. Comecei por aí, e aí, quando eu comecei, eu não parava mais de assistir. Tipo, a minha mãe ia dormir, eu ficava acordada assistindo. Quando eu via, ela tava vindo falar comigo, Larissa, olha,
vamos dormir, né? Pelo amor de Deus, já era 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã e eu assisti. E eu não parei. E eu lembro que quando eu parei de assistir anime, eu não assisti mais nada. Tipo, eu só assisti Naruto e eu parei de vez. Eu tinha uma amiga minha que assistia, a Binha, né? Mas ela mandava assim de vez em quando, que ela tava assistindo essas coisas e eu não me interessava muito pra assistir de novo. Comentava, tudo bem, joia, mas eu descobri que eu gostava de anime. E em 2021, época da pandemia, né? Tava acabando a pandemia já, tava dando uma afrouxada assim. Eu peguei Covid e eu tinha que ficar em casa, né? Não tinha essa coisa de... Não podia nem sair de casa com máscara, porque eu já tava infectada, então não tinha o que fazer. E eu tinha que passar muito tempo em casa, mas eu comecei a procurar canais na TV, porque eu tinha mudado recentemente de casa, então não tinha internet, então era só a televisão, sinal de antena, não tinha nada pra eu procurar. E eu conheci um anime chamado Sakura Card Captor, e aí também eu conheci Black Clover. Fiquei fissurada de novo. Todo dia passava um episódio diferente, todo dia no mesmo horário eu tava colocando no canal pra assistir. E eu não conhecia Sakura Card Captor, também não conhecia Black Clover, mas era muito legalzinho. Eu fui assistir assim no TED, quando eu vi eu tava gostando. E é sempre essa coisa do personagem baixinho, que quer ser muito poderoso, ele quer ser parecido com um amigo dele e tal. É sempre essa coisinha, né? E eu larguei de novo. Só que aí, em 2023, de novo, eu lembro que eu estava entediada, eu tava vendo que tinha um anime em específico que tava bombando muito. Anime esse que é Jujutsu Kaisen. Ou anime dramatizante, meu, se eu pudesse evitar. Satoru. Eu já tava com outro ciclo de amigos, esse meu ciclo de amigos gostava também de anime. Então acabou que eu mergulhei de cabeça. E eu falei assim, olha, não tô muito interessada pra assistir, eu tô mais pela dúvida. Coloquei no meu celular, né, ainda. Fui fazer minhas coisas e fui ouvindo o que tava acontecendo no anime. Gente, chegou na metade do episódio, eu já tava sentadinha assim no chão, com o celularzinho assim na mão. Eu parei de fazer tudo que eu tava fazendo pra assistir. E depois, quando eu fui assistir, de verdade mesmo assim, coloquei na TV pra assistir e tal, eu fiquei obcecada. E aqui nós trazemos de novo, você precisa estar obcecado em alguma coisa. Eu gostava muito do Gojo, do Geto, o que mais? Especificamente desses. E quando eles morreram, eu senti... Aí, tá vendo quando a gente fala que parece que você tá num nível de maturidade diferente das outras pessoas da sua idade? Porque algumas pessoas da minha idade não vão entender o que eu tô falando. Porque eu pareço uma criança, né? Mas eu vejo as problemáticas do anime e como ele é ele é muito focado no emocional. Não é, não é dito. Não precisa ser dito pra gente pegar, sabe? Mas, nossa, eu fiquei muito triste quando eles morreram. E eu fiquei realmente muito triste, assim, eu ia pra escola, eu lembro que um dia tava chovendo, eu tava com guarda-chuva e falei, não sei quem morreu. E cada episódio que saía dessa segunda temporada era um tiro. E teve aquela coisa também, o que me abalou muito foi a questão da amizade do Gojo com o Geto, né, porque eles romperam, assim, foi uma facada, assim, pra partir os dois no meio. E eu fiquei abaladíssima. E eu lembro que eu falava com a minha amiga, com a Viviane, que na escola, né, que, gente, realmente doía muito. Aí eu perguntei, olha, já aconteceu isso com você? Ela falou, aconteceu quando eu assisti Attack on Titan. Aconteceu comigo quando eu assisti Attack on Titan e tal. Eu falei, é mesmo? Ela, não assiste que eu... Não assisto. Porque desde que eu assisti esse anime, ele foi muito traumatizante pra mim, gente. E eu nunca mais assisti anime de luta desde ele. Nunca mais. Eu fui direto pro romance. Nunca mais. E eu tenho animes que eu gostaria de assistir assim, mas... Ai, se os romances estão me machucando hoje em dia... Aqui Jujutsu Kaisen é uma... Como que eu explico? Ele é uma ferida aberta em mim. É uma ferida aberta. Então eu não posso assistir muito sobre... Eu acho que eu nunca vou... É uma palavra muito forte, mas eu acho que ainda vai demorar um tempinho pra eu reassistir. Porque eu vou ficar triste de novo. Não vai ser o mesmo sentimento, né? Porque a primeira vez, aquela euforia toda, acaba que você não pega tanto. Mas, gente... Tá vendo? Aí agora a gente traz aquela coisa de que às vezes parece que você é um pouco imaturo por você sentir essas coisas assistindo, sabe? E tal. E eu gosto muito da minha relação com a minha mãe agora. Vai ficar meio que como um pequeníssimo desabafo.
mas eu espero que vocês se identifiquem, porque é muito bom. O que eu gosto muito da minha relação com a minha mãe é que a minha mãe, ela é muito parecida comigo nessa questão. A minha mãe chora assistindo novela comigo. A gente fica besta aqui assistindo dorama. Eu até brinco com ela, olha, Domingão das Solteironas e tal. E é muito legal. É muito legal, sabe? Porque eu vejo que a minha mãe, ela não tem a mesma idade que a minha, óbvio. Mas assim, eu quero ser desse jeito quando eu tiver a idade dela, porque é muito divertido você... sei lá, você sentir assistindo as coisas, você não achar fútil que você tá assistindo, porque não é de verdade. Que bosta, sabe? Que vida merda. Por quê? E a gente pensando nessas coisas de você gostar de animes, de novelas e dessas coisas, isso forma muito você. Isso faz você se descobrir. Gente, a autodescoberta é um caminho muito longo. Eu não acho que eu me conheço completamente, porque eu não me conheço completamente, né? A gente se descobre, assim, fazendo terapia, indo atrás das nossas dúvidas, indo tirar a prova, sabe? Então, eu não acho que eu me conheça, assim, escancaradamente. Eu acho que nunca dá pra você se conhecer 100% assim. Acho que com 30, 40 anos, 50, você ainda não se conhece o suficiente. Então, mas eu me conheço agora o suficiente pra mim, o suficiente pra saber lidar comigo, pra saber do que eu gosto, do que eu desgosto e essas coisas. E é muito importante, foi importante na minha jornada, assim, de autodescoberta. Nossa, tô falando umas coisas muito, né? Mas foi muito importante pra mim eu descobrir, sabe? Eu assistir coisas, eu ouvir coisas, eu estar em vários ciclos de amizade, sabe? Foi muito bom pra mim sambar aí pelo mundo. Mas não sambar desse jeito, tá, gente? Não é pra você sair por aí sendo menor de idade, bebendo, dançando, assim. Não, não precisa, né? Não sei que você goste, mas eu não recomendo, né? Muito cedo ainda e tal. Mas é muito importante você descobrir os seus gostos, porque se você não sabe os seus próprios gostos, o que você sabe sobre você, sabe? A gente tem os nossos traumas, as nossas divergências, mas essas coisas aproximam a gente, aproximam mais a gente de nós mesmos, sabe? Então, quando você tiver em algum momento difícil, você vai ter a sua série preferida pra você se encolher na sua caminha num dia difícil, puxar o seu cobertor e assistir. E você vai ver uma cena triste nela e você vai começar a chorar, mas não porque essa cena é triste de verdade, assim, mas porque você estava precisando de um motivo pra colocar pra fora. Ou você vai estar num dia um pouco estressante, mas você vai ter aquela música que vai te tranquilizar um pouco, que vai te deixar mais apaziguado, que vai fazer você continuar a viver naquele dia com mais calmaria, sabe? Então, gostos são muito importantes, sabe? Mas agora eu entendo, eu sempre entendi, na verdade, eu levava só como uma coisa de, nossa, nós nerds vamos nos identificar. Mas não só isso, que realmente é muito legal você ter a sua importância, sabe? Você ter a sua coisa favorita. Porque isso é você. Isso não te torna menos maduro, mais maduro. É só te torna você. Se você gosta, é isso. Você precisa se conhecer através dessas nerdices. E eu tenho a impressão, e não acho que seja só a impressão, mas eu era muito mais infeliz, eu era muito triste quando eu tentava seguir a regra dos outros pra ser bem recebida por essas pessoas, sabe? Eu tive amizades, assim, que doeu muito cortar elas, porque, porra, eu cresci com algumas amizades minhas, né? Eu tenho amigos que eu cresci até hoje, né? Mas eu tive que cortar algumas amizades, assim, que realmente foram muito essenciais pra minha vida e eu valorizo hoje em dia, mas que na época não me fazia bem, né? E tinha essa coisa de, estamos em caminhos diferentes, estamos em situações diferentes, mas tinha aquela coisa de você precisa me acompanhar ou a gente não vai dar certo, a gente vai ficar discutindo. E não porque a gente puxava a briga, mas porque normalmente acontecia, sabe? Então, eu fui muito mais feliz quando eu comecei a encontrar o meu caminho através das coisas que eu gostava, através da arte, através dos meus músicos favoritos, através dos meus filmes, dos meus desenhos prediletos, sabe? Isso me ajudou a me conhecer. Gente, eu acho que assim, eu era uma bobinha na época que eu nossa, eu gostava muito de funk, eu gosto muito de funk até hoje, mas eu queria muito ser Mandrake. Ai, que vergonha! Sabe? E que ódio. Mas eu já quase cheguei a ser Mandrake. Eu comprava um estilo de shorts adequado, né?
estilo de roupa, eu usava aquelas coisinhas escrito Coca-Cola, e eu queria colocar aqueles óculos, né, essas coisas assim. E eu queria ser assim porque eu tinha amigas que eram desse jeito. E eu sempre fui muito eu preciso me mudar pra estar no meio dessas pessoas. E eu realmente mudava. Só que eu não sei o que aconteceu comigo em algum momento. Acho que foi uma virada de chave da minha mãe, mas isso não convém porque é realmente muito pessoal. Mas eu tomei um puxão de orelha da minha mãe, assim, de conversa, né? E parece que uma coisa mudou na minha cabeça. E, por incrível que pareça, nesses tempos, eu tinha conhecido uma novela, que o nome da novela é Bom Sucesso, tá bom? E, gente, essa novela, ela é a minha novela preferida, a minha novela conforto, ela é tudo pra mim, entendeu? Em quesito novela. E eu fui me conhecendo um pouquinho através dessa novela, porque, porra, eu vi, nossa, que legal. A personagem principal, a Paloma, gostava muito de livros, e eu ficava vendo os trechos, eu falava, nossa, que legal, né? Eu sempre, tipo, quando eu era criança, eu sempre tive livrinhos da Barbie, né, contando as historinhas dos filmes, livrinho de Chapeuzinho Vermelho em 3D, eu sempre dei pequenos sinais do que eu era, sabe? Só que eu nunca tinha pegado um livro pra ler. Eu fui começar a ler em 2021, quando eu peguei um livro de uma amiga emprestada. Mas assim, eu fui me descobrindo através das coisas, sabe? E pode parecer que eu copiei, né? Essa coisa de... Parece que a gente realmente, quando você conhece uma coisa, parece que você se torna ela em algum momento. Lembra que eu falei? Você fica obcecado por 3 semanas, as suas 3 semanas são resumidas nisso. E não tem muito o que você fazer. Mas eu fui me descobrindo através dessa novela. E eu já conhecia Stranger Things. Eu conheci Stranger Things em 2017. Quando a minha mãe tava fazendo umas coisas com a amiga dela, e eu assisti, assim, com o neto da amiga dela. A gente tava assistindo, eu conhecia, eu lembro que eu era muito pequenininha ainda, e passou a cena do Steve e da Nancy, eu tive que cobrir a cara, né, então, sabe, eu sinto muita nostalgia disso, desculpa, parece que eu tô mudando de assunto, mas é porque tudo é essencial pro negócio, tá bom? E... gente, essa série mudou a minha vida. Eu falo pros meus amigos, tem amigos meus que não entendiam. Eu expliquei pra uma amiga minha recentemente que a série realmente mudou a minha vida. Essa série me tirou de um buraco que eu estava entrando pra ficar como os outros e não ser eu mesma. Então, quando eu conheci a série, eu falei, caralho, é isso! É isso! Entendeu? Então, eu acho que essa coisa de os adolescentes estarem todos parecidos, muito iguais, sabe? Com os mesmos gostos musicais, as mesmas... não são nem obsessões, os mesmos gostos em tudo, eu acho que é falta de se permitir ser nerd. Porque o pessoal leva como se fosse significado de maturidade, como eu falei. Você tem que entender sobre tudo. Você não tem que entender sobre nada. Porra, olha essa idade, sabe? Olha, gente, eu não entendo nada, sabe? Eu tô entendendo agora as coisas. Então, assim, Larissa, é você. Exatamente, sou eu. Só que o meu ciclo de amizade é assim também, então... eu me senti mais confortável pra ser desse jeito. E é isso. Mas enfim, quando você é criança, desde quando você é criança, você é tratado de um jeitinho. E se você gosta de tal coisa, mesmo... nossa, eu vou trazer uma pauta muito interessante, mas vai ser muito rápido. Por que meninos não podem gostar de brincar de boneca com as priminhas? Qual o problema? Olha, eu não vou nem falar muito a respeito disso, senão vou... nossa, metade da... vou me calar, vou me abster. Mas enfim, num grande geral e num grande resumo, que eu espero que vocês tenham entendido, desde mais nova, nossa, meu cabelo. Eu fui tratada, e eu vi pessoas também assim, que eu vi do Twitch, foram tratadas como se elas não fossem maduras o suficientes. E hoje eu sou cercada por pessoas um pouco mais velhas que eu também, que gostam das mesmas coisas que eu. Então eu falo, ai, tá tudo bem, né? Tá realmente tudo bem, gente. Você não tem que deixar de ser essa criança que tá aí dentro de você só pra parecer mais maduro, só pra ser levado a sério com mais facilidade. Gente, os momentos de seriedade da vida vão vir e você vai saber lidar. Não é porque você gosta de um desenho, porque você é apaixonado num jogo, que você não vai saber resolver os seus problemas de vida adulta. Você vai saber. Só que isso fica como a sua criança interior. A minha mãe já teve essa conversa comigo e eu fiquei muito... sabe? Porque a criancinha dela ainda existe nela. Só que ela tem as responsabilidades dela como adulta, mas ainda existe. Então, quando a gente tá assistindo novela, quando a gente tá fofocando, quando a gente tá lendo, vendo alguma coisa assim, algum anime, algum dorama,
é a criancinha interior dela que tá sendo alimentada, entendeu? Então, isso não te torna menos maduro. Você não quer dizer que você não tá pronto para as decisões da vida adulta. Você só tem o seu alívio, entendeu? E deve ser muito triste você não ter um alívio, sabe, na sua vida. Você querer se encaixar o tempo todo nos padrões dos outros e não viver o seu próprio padrão, né? Como eu expliquei, você não precisa estar na fase dos seus amigos. E se eles pensam dessa forma sobre você, então é melhor você rever o seu ciclo de amizade. Nesse caso é melhor... Eu falo assim de um jeito que parece fácil, porque pra mim, a minha personalidade, pra mim, é mais fácil cortar as pessoas, entendeu? Mas pra outras pessoas não. Eu tenho amigos que também têm essa dificuldade de cortar as pessoas, mas assim, não compensa você viver num lugar que você pode estar cercado de gente e você se sente sozinha, porque você não se identifica com essa pessoa. E gente, eu trago também a minha opinião sobre você nunca vai se conhecer se você for cercado de pessoas com a mente fechada, tá bom? Você nunca vai crescer se você for cercado de gente com a mente, seja no sentido de gostar de estilos de música diferentes, de filmes diferentes, de lugares diferentes, de sexualidades diferentes. Você não vai conseguir se expandir para o mundo se você gostar de pessoas iguais, né? Se você estar no meio de pessoas iguais, com os mesmos pensamentos, com as mesmas religiões, não vai dar certo. Eu fui pra frente depois que eu me comuniquei com pessoas com a mente mais aberta, porque a minha mente se expandiu também. Pasmem, eu já fui... Nossa, eu não vou nem citar, mas assim, eu já fui péssima, sabe? E depois que eu fui me conhecendo, que eu fui conhecendo as pessoas, assim, eu realmente sinto que eu estou no lugar certo. Apesar de eu estar nessa constante crise existencial, entende? Então, assim, eu estou falando isso mais pra confortar você que tá num tempo ruim, que acha que... Ai, eu acho que eu não sou bastante pra minha idade, mas você é sim. É só o seu tempo de diferença das outras pessoas, tá bom? Então, se tem alguém que você conhece, assim, como eu falei pra vocês, amigos que já estão morando juntos, que tá morando sozinho, que tá casado, que tem filho. Gente, a sua hora vai chegar, se for o seu sonho. Se não for, vai atrás do seu sonho. Só isso. Faz acontecer. Entende? Acabou que You Need to Nerd virou isso aqui. Mas é isso. Se você gosta de fanfics, leia suas fanfics. Se você gosta de AUs, leia suas AUs. AUs. Eu não sei falar o nome disso. Mas se você gosta de animes, assista seus animes. Coma a sua comida preferida. Seja brega, sabe? Se você gosta de um estilo de roupa que você acha que as pessoas vão odiar, usa, sabe? Gente, faz as coisas, porque essa vida é só uma vezinha só, tá bom? Então faz os seus gostos. Se permite gostar das coisas. Se permita ser obcecado nas coisas. Se permita ser nerd. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, se você gostou do papinho aqui, deixe seu like. Comenta aí comigo o que você achou. Se você quiser mais vídeo nesse estilo, me fala, tá bom? E é isso. Hoje foi isso. Beijo. Vejo vocês na próxima. E eu tô tentando não sumir a cada um mês, porque, gente, muito... Nossa, editar, assim, eu adoro editar, mas em algum momento isso se torna cansativo. Então, beijinho. Até depois.